bem-vindos a mais um episódio do podcast do Ogro. Eu sou o Andrew e hoje falaremos sobre história e quadrinhos. Mas antes de começar, eu vou deixar um agradecimento público aos nossos apoiadores. São eles: Agostinho Alfonso Pérez, Cláudia Bovo, Diego Tagliatelli, Natália Pessoni e Leonardo Vinícius. Muito obrigado, apoiadores! Vocês tornam esse projeto possível e nos ajudam a melhorar a produção de conteúdo tanto do site quanto do podcast. Se você quer ser um apoiador do Ogro Historiador e do podcast do Ogro, procure nossa página no Catarse e nos ajude com uma contribuição a partir de R$5. Mas, se você não tem condições financeiras, não tem problema, você pode nos ajudar disseminando o nosso conteúdo entre amigos, colegas de faculdade, nas redes sociais. Isso já ajuda bastante. Dito isso, é importante apresentar o convidado de hoje. Nós falaremos de história e quadrinhos com o professor Ivan Lima Gomes. O professor Ivan Lima Gomes é formado, possui graduação em História pela Universidade Federal Fluminense, mestrado pela Universidade Federal do Rio de Janeiro e doutorado pela Universidade Federal Fluminense. A tese de doutorado do Ivan foi premiada no 28º HQ Mix, uma das premiações mais tradicionais dos quadrinhos brasileiros, como a melhor tese de doutorado sobre a temática no ano de 2015. E da tese do professor Ivan se originou o livro Os Novos Homens do Amanhã, Projetos e Disputas em Torno da Edição de Quadrinhos na América Latina. Atualmente, o professor Ivan trabalha na Universidade Federal de Goiás, onde atua na graduação e pós-graduação. Além disso, ele é membro de diversos grupos e redes de pesquisadores latino-americanos e também é avaliador do Programa Nacional do Livro Didático. As pesquisas do professor se relacionam a temáticas como História das Américas, História Contemporânea e História Cultural. E ele atualmente tem analisado materialidades, tecnologias e circulação de histórias em quadrinhos. No ar, mais um podcast do Ogro. Um oferecimento Ogro Historiador. Olá, professor. Seja bem-vindo e muito obrigado por ter aceito o convite. Ô, Andrew, eu que agradeço. Estou muito feliz de estar aqui. Sou um grande fã do Ogro Historiador. Então é uma alegria estar com vocês. Tá certo. Professor, e assim, para começo de conversa, né, é sempre interessante conhecer como se deu a formação de pesquisadores mais experientes. Você poderia nos contar um pouco sobre a sua trajetória acadêmica e sobre a construção de seus objetos de pesquisa? Claro. Boa pergunta essa, porque eu acho que ela toca num tipo de angústia, de aflição que muitos estudantes de graduação em História acabam tendo a alguma certa altura da sua trajetória acadêmica, que passa pela construção, digamos assim, de um objeto de pesquisa, né? De um tema de investigação a partir de um projeto de pesquisa para uma monografia, para um TCC. Eu também me vi envolvido assim, nessa dificuldade, nessa angústia, quando eu era estudante de graduação. E, bom, eu sempre gostei muito de discussões ligadas ao campo da arte, da cultura. E a minha graduação, que foi feita lá no Rio de Janeiro, no curso de História da Universidade Federal Fluminense, ela me proporcionou um forte diálogo interdisciplinar. A organização do currículo do curso era muito aberta. Então, a uma certa altura, eu pude fazer disciplinas na sociologia, na filosofia, no cinema, na história da arte. E como eu trabalhava, né, eu sou um aluno do noturno, eu trabalhava de 6h30 às 3h30 e estudava à noite. Então eu tinha, por exemplo, um horário de 4 às 6, onde eu sempre fazia alguma disciplina, e isso foi fundamental para eu não atrasar muito meu curso. E aí eu tive então contato com muitas discussões diferentes, que nem sempre encontravam espaço no interior dos estudos históricos. E uma dessas discussões, ligadas a uma certa paixão que eu já tinha, né, sobretudo com criança, e depois, quando fiquei mais velho, fui conhecendo outras coisas, foram realmente as histórias em quadrinhos, né, esse universo que eu não encontrava muito espaço a princípio na graduação em História, mas vi em outras disciplinas. E aí eu comecei a tentar trazer alguns temas de investigação ligados a quadrinhos em alguns trabalhos de conclusão de disciplina.
E os professores, no geral, eram receptivos, então eu fui seguindo nessa toada. E aí, desde então, eu segui investigando. A princípio, fui... E, claro, né, desde uma perspectiva histórica. Então, eu fui construindo objetos com uma temporalidade específica, né, ligada a questões políticas e tudo mais. No início, eu tinha muito interesse, né, em estudar, por exemplo, a história do Brasil, o período, as vésperas do golpe de 1964, ditadura, aquela coisa. E foi um pouco o que eu estudei na graduação e no mestrado. Na graduação na UF, na Federal Fluminense, e o mestrado na História Social, no programa de pós-graduação em História Social da UFRJ. Mas, estudando esses temas, essa temática dos quadrinhos, às vésperas do golpe de 1964, eu comecei a perceber que algumas questões presentes nos quadrinhos brasileiros encontravam eco em outras experiências latino-americanas. E eu já tinha muita clareza disso quando eu fiz a seleção do doutorado, que aí eu voltei para a Federal Fluminense. Em paralelo à minha aprovação na seleção do doutorado, eu passei num concurso para a Estadual de Goiás. Então, eu passei num concurso para Teoria da História. E aí, eu já tinha muita clareza assim, de organização de projetos de pesquisa, né? Objetos, hipóteses e tudo mais. Eu tinha muita clareza do que eu queria fazer, eu acho, né? Mas acho que eu tinha. E aí eu desenvolvi, então, a pesquisa de doutorado na Federal Fluminense em paralelo à minha atuação docente no campo da Teoria da História, onde eu fui pesquisar, então, como que a linguagem dos quadrinhos foi se configurando na América Latina nas décadas de, sobretudo no meu caso ali, 50, 60, 70. Trabalhei muito com o Brasil, com o Chile, e com algum pé na Argentina, no México e tudo mais. E é o que eu sigo, de certa forma, pesquisando até hoje, né? Tempos depois eu fui aprovado aqui para a Faculdade de História da Universidade Federal de Goiás, num concurso, e sigo pesquisando os quadrinhos desde essa perspectiva que tenta articular arte, política e linguagem, com um certo foco na América Latina. É basicamente o que eu acabo fazendo. É claro que, assim, narrando para você, né, o Andrew, acaba sendo tudo assim muito linear, né? E não foi nada disso, né? Eu não sei se isso é a coisa mais legal de se dizer numa entrevista, mas eu era um aluno, assim, bem errático, né? Quer dizer, eu trabalhava, eu durante muito tempo me questionei se eu queria fazer curso de música, tive muitas dúvidas, sempre trabalhei muito, né? Sempre dei muita aula, então, assim que eu terminei a graduação, eu fui dar aula na Prefeitura do Rio de Janeiro, no Estado, peguei contrato no colégio da UF, no Colégio Federal. Então, sempre tentei articular tudo isso, mas tentando manter uma linha de pesquisa, né? E felizmente, eu posso dizer que, pelo menos nas instituições onde eu atuei como pesquisador de pós-graduação, eu sempre encontrei muita receptividade, muita compreensão. Então, isso também foi bem estimulante. Acho que é o que eu posso dizer, a princípio, sobre a trajetória acadêmica. Talvez você possa perguntar mais alguma questão específica, para não me embolar. Não, assim, perfeito. Apesar de ser linear, mostra que foi um processo um tanto quanto complexo, né, professor? Você parece um sujeito aí muito, muito facetado, vamos colocar assim. Mas já que você entrou na questão aí das histórias em quadrinhos, como é que a gente pode definir o termo história em quadrinhos? Basicamente, qualquer narrativa que case, né, imagem e escrita. Como é que existe diferença entre história em quadrinhos e outros termos, como novela gráfica, mangá? Essa aqui é uma pergunta, né? Os fumetti, né? Essa aqui é uma pergunta de leigo mesmo, professor. Claro, não, mas o Andrew é de leigo, mas ela em grande medida, assim, inclusive o que me motiva a pesquisar quadrinhos por tanto tempo. Então, eu já comecei, acho que mais de um texto, ou pelo menos já inseri essa discussão em mais de um texto, trazendo justamente essas múltiplas denominações, que eu acho que elas são um problema de pesquisa e podem ser pensadas desde um ponto de vista histórico, na medida em que elas indicam que as histórias em quadrinhos elas se transformam de acordo com o contexto onde elas são publicadas. Então, mostra que é uma forma de expressão, uma linguagem, uma mídia, né, como queira chamar, muito viva. Quer dizer, então é muito difícil você definir o que são quadrinhos, né? É muito comum você encontrar na bibliografia tentativas mais ou menos formalistas, digamos assim, de definir os quadrinhos. São imagens em sequência, que articulam imagem e texto.
E nessas desventuras formalistas, você consegue voltar nas cavernas pré-históricas ou em tapeçaria maia e por aí vai. E eu acho que não serve, isso pode ser muito interessante por um lado para tentar dar uma aura assim, de legitimidade para o objeto, mas acho que do ponto de vista da pesquisa em história, para mim isso não interessa muito. Eu acabo desenvolvendo algumas incursões de pesquisa, trabalhando com estudo de caso, então tentando pensar como que um determinado artista tentou configurar os quadrinhos a partir do seu processo criativo, ou como que uma editora, ou ainda tentando pensar como que é a partir da circulação que essa linguagem vai se definindo. É o que eu acabo fazendo. Então, ao invés de eu, pesquisador, tentar estabelecer uma definição a priorística e que, no fim das contas, me parece arbitrária, eu acho que o interessante, no caso da história, é tentar perceber como que, em contextos históricos variados, seja na Argentina da época da ditadura, seja na França do pós-Segunda Guerra, ou no Brasil do início do século XX, como que em contextos variados, determinados artistas, movimentos, editoras, etc., foram, a partir de pressões diversas de ordem política, social, cultural, etc., configurando essa linguagem em determinado contexto. É o que eu acabo fazendo, basicamente. Então, antes de tentar definir, eu procuro perceber como que os artistas, editoras, etc., buscavam configurar a linguagem de acordo com as questões de um determinado contexto. Então, pode soar um pouco assim, evasivo, né, ou fugidio, porque eu não respondo o que é HQ. Acho que não é muito o meu papel como pesquisador, mas o meu papel como pesquisador é muito mais tentar perceber as diversas manifestações desse fenômeno, desde um ponto de vista histórico. Ok, muito interessante essa perspectiva. Professor, agora já caminhando um pouquinho, né, na análise dos seus trabalhos, você lembra que as histórias em quadrinhos, em vários seus estudos, seja na tese de doutorado, em alguns artigos, você lembra que as histórias em quadrinhos foram negligenciadas enquanto fonte de pesquisa por parte dos acadêmicos e consideradas por certas camadas sociais como um produto cultural menor. Diante disso, eu te pergunto, qual a importância de analisar histórias em quadrinhos? Porque essa, eu vou colocar entre aspas, tipologia documental, né, fecha aspas, tem se mostrado cada vez mais promissora. Sim. Bom, para além dos interesses pessoais que me levaram a ingressar nesse universo assim, documental, que são as histórias em quadrinhos quando elas ingressam no métier do historiador, penso eu que um caminho interessante, pelo menos é o que eu acabo tentando fazer quando pesquiso histórias em quadrinhos, é tentar pensar realmente o que ela tem a dizer para nós historiadores, ou de forma mais ampla, o que a gente pode aprender sobre o passado a partir das histórias em quadrinhos. Então, bom, eu tento pensar, até um pouco, pode assim parecer um pouco simples do ponto de vista teórico-metodológico, mas tem sido muito, muito útil para mim pensar justamente a articulação entre imagem e texto presente nas HQs. Então, eu acabo pensando questões relativas à cultura visual, aos estudos de imagem e, no caso, também à história dos impressos, a história editorial, a história do livro e da leitura. Então, um primeiro elemento, relativo às HQs, me parece que ela contribui para a historiografia, em especial dentro desse universo, para mim, do ponto de vista teórico-metodológico, né? As questões relativas à imagem, aos modos de ver, às práticas de olhar, e também em relação à história dos impressos, as formas de leitura, práticas de leitura, né? Formas de ler. Então, eu penso as histórias em quadrinhos como uma prática cultural, né? Que, claro, né, sendo uma prática cultural, ela, por sua vez, também produz representações que, sendo assim, elas acabam lidando com questões da ordem do político, né, do cotidiano e tudo mais. Então, no fundo, as histórias em quadrinhos elas acabam sendo, para mim, uma chave assim, muito privilegiada para compreender a história contemporânea. Eu consigo passar por boa parte do século XIX, século XX e o século XXI através das HQs. Lidando com questões seja do cotidiano, ou seja de experiências traumáticas, ou da política. Nesse sentido, então, ela me parece muito promissora, e desde o ponto de vista temático.
E eu acho também que ela é uma forma de aproximação com o universo, muitas vezes, dos meus alunos, né? É muito comum, às vezes, as pessoas acharem que eu, por trabalhar histórias em quadrinhos, eu falo de quadrinho o tempo inteiro e eu passo quadrinhos o tempo inteiro na minha aula. Na verdade, não é, né? Quem já foi aluno meu sabe que eu quase não falo de quadrinho e eu quase não passo quadrinhos. Mas me parece também que os quadrinhos, eles me permitem ter uma certa aproximação com, vamos chamar assim, com os jovens, né? Na medida em que as histórias em quadrinhos são, historicamente, uma manifestação da cultura juvenil. Sempre foi lido por crianças, por adolescentes. As histórias em quadrinhos, enquanto uma mídia, né, lida e consumida por jovens, se nós pensarmos as histórias em quadrinhos no interior de uma história da leitura, ela coloca em xeque uma série de cânones relativas aos modos de ler, na medida em que a leitura de quadrinhos é uma leitura rápida, muitas vezes, ou foi uma leitura perseguida, né, como você falou, de um produto cultural menor. Então eu acabo também me aproximando, eu acho, desde o ponto de vista assim, de uma certa compreensão, de uma empatia até, com certos procedimentos que os meus alunos adotam em relação à leitura de textos e à leitura de artefatos culturais. Por mais que muitos talvez nem leiam quadrinhos, mas eles acabam herdando assim, certos procedimentos de leitura que eu acho que os quadrinhos trabalharam bastante ao longo do século XX. Uma leitura rápida, uma leitura fugidia, uma leitura às vezes escapista, ou uma leitura que toca em grandes temas, mas está fora de um certo cânone literário. Então, por esses vários motivos, eu considero que trabalhar com histórias em quadrinhos no interior dos estudos históricos assim, apresenta um potencial crítico muito interessante. Seja do ponto de vista teórico-metodológico, seja do ponto de vista das temáticas, ou mesmo dessa relação mais cotidiana, né, do professor e do aluno. Porque, bom, eu trabalho com pesquisa em história e tudo mais, mas eu sempre me identifiquei como professor. Eu sou um professor de história. Estou na universidade pelos rumos da vida, mas sempre me via assim, formado, atuando em escola, dando aula, adorava dar aula para sexto ano, para sétimo ano. Então, eu me penso como professor e me preocupo muito com as aulas, e me preocupo, acima de tudo, com o que os alunos pensam em relação à aula, ao que eles estão aprendendo. Então, acho que ainda que eu não trabalhe com histórias em quadrinhos na sala, porque muitas vezes me perguntam, né, como, abre aspas, trabalhar com quadrinhos em sala de aula, mas acho que os quadrinhos eles também me dão essa abertura a partir das culturas juvenis, digamos assim. Professor, já que você tocou no ponto aí da sua experiência em sala de aula, nós sabemos que as histórias em quadrinhos chamam bastante a atenção do público jovem. Você mesmo acabou de dizer isso. Sabendo da sua experiência, eu te pergunto, como os professores do ensino básico podem mobilizar essa mídia para produzir conhecimento histórico em sala de aula? Sim, sim. Bom, eu acho que é um ótimo gancho na parte do que eu falei sobre a minha atuação como professor e como que os quadrinhos entram, ou às vezes não entram em sala de aula, né? Porque, como eu disse, nem sempre eu utilizo. Eu acho que os quadrinhos eles são um recurso a mais que seria ótimo que os professores pudessem manejar nas suas aulas. Eu acho que um professor que só trabalha com quadrinhos em sala de aula, ele tende a deixar o seu curso monótono. Assim como o professor que só trabalha com cinema, ou o professor que só trabalha com música, etc. Eu acho que um bom professor é aquele uma boa professora, enfim, é aquela que consegue, a partir da sua experiência em sala de aula, consegue perceber um pouco assim do que dá certo, o que pode dar certo, o que não pode dar certo, quais são as possibilidades de uma turma, e a partir daí ele mobiliza recursos mais variados. E os quadrinhos acho que são né, a história em quadrinho é um desses recursos. Bom, acho que o que é muito interessante no caso das histórias em quadrinhos não é tanto a perspectiva de facilitador de conteúdo, que infelizmente é um negócio que ainda é muito forte. Então, o aluno não lê o livro, então ele lê a adaptação do quadrinho para ter um atalho. Acho que a história em quadrinho ela tem que ser pensada em termos de linguagem. Ou seja, por mais que ela seja uma linguagem, por vezes, muito lúdica, muito intuitiva, né? E aí você acha que isso não demanda um aprendizado, ela demanda sim um aprendizado. Assim como o cinema, por exemplo. Quer dizer,
Você pode ler sempre a Turma da Mônica, mas se você vai ler um Art Spiegelman ou um Chris Ware, é outra coisa. Você fica zonzo, muitas vezes. Você não consegue entender. Então é importante que o professor também consiga, de certa forma, abre aspas, né, alfabetizar o aluno nessa linguagem. Também conhecendo quais são os recursos, né, quais são o que é um balão, tipos de enquadramento, cortes, uma literacia, digamos assim. Acho que isso está bem em consonância com as discussões mais recentes no campo da educação, e que eu acho que a história pode entrar, porque por mais que a gente discuta muito a narrativa no interior dos estudos históricos, nem sempre a gente enfrenta, eu acho, a discussão da narrativa em todas as suas consequências. E a história em quadrinhos, ela é uma narrativa, tanto que se fala muito da narrativa gráfica e tudo mais. É história em quadrinhos. A própria tradução aqui no Brasil já aponta para isso. Então esse seria um elemento. Você mesmo estimular que o aluno, justamente por ser uma linguagem lúdica, intuitiva, ou seja, que já tem às vezes uma predisposição do aluno, que ele aprofunde essa capacidade de leitura, aprendendo em profundidade, claro, o que uma expressão como essa pode ou não representar. E a partir daí, claro, você pode trabalhar com temas de história. Então, por exemplo, eu li esses dias um artigo muito interessante trabalhando Idade Média, em sala de aula. Você pode sempre usar, né, as representações. Você também pode trabalhar os próprios alunos tentando produzir uma HQ. Eu acho que as HQs elas podem estimular o trabalho coletivo, que é algo que eu sempre bato na tecla, por exemplo, com os meus alunos na graduação. Os alunos na graduação odeiam fazer trabalho em grupo, né? Mas é um negócio fundamental, porque você vai para a escola, é importante trabalhar em grupo na escola. Você trabalhar com professor de geografia, com professor de português, sabemos das complexidades na sala de aula, né? Da realidade da educação básica, mas é muito interessante trabalhar em grupo. E os quadrinhos você pode fazer um trabalho em grupo, né? Você pode fazer o roteiro, pode fazer o desenho, pode fazer a cor, porque tudo isso agrega sentido. Quem puxa muito esse mote é o Ivan Jablonka. Ele tem um texto ainda não traduzido sobre história e HQs, onde ele propõe em que medida os historiadores não poderiam aprender com o trabalho coletivo que se desenvolve no campo das HQs. E eu acho, né, aí novamente puxando para a questão da história da leitura, eu acho que os quadrinhos eles são uma leitura engajada por excelência. Eu tenho tentado assim, trabalhar essa noção do engajado. Acho que ela engaja o leitor, porque entre um quadro e outro, pensemos, né, os quadrinhos como sequência de quadros, de grosso modo, entre um quadro e outro há um espaço em branco, geralmente. Esse espaço em branco é o espaço que o leitor preenche de sentido. Se o leitor não preencher de sentido esse espaço em branco, ele só vê quadros isolados entre si. Quem faz a integração é o leitor. Então, o leitor ele tem que se engajar na constituição do sentido daquela obra. Então, o quadrinho ele depende muito do leitor, ele depende desse engajamento. E eu acho que esse engajamento ele pode ser, então, muito estimulante para, claro, estimular a leitura, e esse engajamento também pode ser muito estimulante para o historiador para trabalhar questões da ordem do político, do social, do cotidiano. Então, acho que tem um duplo sentido do engajamento que eu acho que é muito estimulante para se trabalhar em sala de aula. Agora, não existem fórmulas, então muitas vezes assim, é um pouco frustrante conversar comigo nesse sentido, porque eu nunca apresento uma fórmula. Usa o quadrinho assim, A mais B, que você vai chegar a C. Simplesmente porque sala de aula não é isso. Sala de aula é você olhar para a sua turma e você está bem munido de recursos, os mais variados, né? Teóricos, metodologias, etc. E você, a partir das questões colocadas pela sua turma, você consegue propor atividades, propor dinâmicas. E aí você pode propor várias, né? Eu já propus dos meus alunos desenharem, eu já, por exemplo, eu já peguei histórias de 5, 6 páginas, distribuí uma página para cada grupo e pedi para cada um imaginar o que tinha no início, o que tinha no fim, e depois todo mundo tinha que apresentar para tentar integrar, e por aí vai. Então, procedimentos são os mais variados, mas não existe fórmula. Aí é muito aí que entra realmente o professor com propostas, ao meu ver. Maravilha, Ivan. Fórmula é o que a gente não espera mesmo de um historiador. Ainda bem. Mas, mudando um pouquinho agora, né, saindo da sala de aula e indo para a sua pesquisa, a pesquisa que resultou no seu livro, né, sua tese de doutorado, Ivan, geralmente, principalmente entre o grande público, muito se fala sobre as produções norte-americanas, super-heróis, Batman, Superman,
né, Homem-Aranha, etc. No entanto, seu livro, né, resultado da sua tese de doutorado, ajuda a conhecer um pouco sobre a produção de quadrinhos no Chile, pela editora Guimantu, professor? Quimantu, pela editora Quimantu, e no Brasil pela Cooperativa Editora e de Trabalho de Porto Alegre, é esse mesmo o nome da cooperativa? A sétima, isso. Pela Cooperativa Editora e de Trabalho de Porto Alegre entre os anos 1960 e 1970. O que a promoção de uma cultura nacional popular nos ensina nos dois casos, professor? Bom, fico muito feliz, Wendry, pela sua pergunta, porque nem sempre tem oportunidade de falar dessa pesquisa, de doutorado. Muitas vezes o próprio tema quadrinhos ele acaba tomando boa parte da conversa. E, bom, você sabe, né, que a pesquisa de doutorado ela muitas vezes é um tema muito específico e demanda muita energia. Então, esse trabalho ele demandou muito esforço da minha parte, eu acho. Então, eu fiz entrevistas e arquivos. E no caso, tem uma dificuldade adicional quando se fala das HQs, porque não só pelo tema, que é pouco investigado no campo dos estudos históricos. Ainda temos poucas teses de doutorado que tratam de quadrinhos. Mas há uma dificuldade da ordem do arquivo. Quero dizer, nós não temos no Brasil, por exemplo, um arquivo de editoras. Você nem sempre consegue encontrar a documentação bem organizada para pesquisar uma editora, ou a trajetória de um artista, ou uma série de revistas. Então, durante muito tempo, por exemplo, a Biblioteca Nacional ela tem um acervo de revistas muito expressivo, mas durante muito tempo ficou inacessível. Agora, com a digitalização, é que algumas dessas publicações estão começando a ficar disponíveis. Mas, inclusive, muito do que eu queria fazer inicialmente teve que ser interrompido, porque simplesmente eu não tinha acesso. Então, queria estudar suplementos que saíram em jornais dos anos 30, 40, por exemplo. Eu cheguei a ter esse objeto, assim como algo a desenvolver numa pesquisa, mas não conseguia porque não tinha acesso. E eu ia lá na Biblioteca Nacional, perguntava e não tinha previsão, então isso foi muito trabalhoso. O que eu acabei encontrando nessa pesquisa, que resultou no livro, é que esses anos pós-Segunda Guerra Mundial, os anos de Guerra Fria, décadas de 40, 50, 60, esses anos foram anos muito importantes para a configuração da linguagem dos quadrinhos no Brasil. Perdão, na América Latina. Era um momento em que já estava se formando, né, as primeiras gerações de leitores, e aí esses leitores começaram a querer produzir quadrinhos, mas não encontravam espaço, porque o mercado que estava se constituindo era um mercado dominado por publicações estrangeiras, em especial publicações dos Estados Unidos. E aí esses artistas em ascensão começaram a tentar traçar estratégias para conseguir espaço no mercado, que ainda os via com muita resistência, né? Então os grandes jornais, periódicos ou editoras tinham muita resistência em relação à viabilidade da produção de quadrinhos por brasileiros, chilenos, etc. Consideravam que eles não eram competitivos. E aí o que eu fui encontrando, então, é que essas discussões elas começaram a ocorrer. Claro, eu vi muito caso brasileiro, porque eu já tinha visto alguma coisa no mestrado, mas vi discussões parecidas no Chile. Depois tivemos discussões parecidas na Argentina, em Cuba, no México, enfim, e que tratavam da necessidade realmente de você estimular uma produção nacional, uma produção local, como um contraponto aos chamados comics dos Estados Unidos, que, por sua vez, eram acusados de serem imperialistas, de serem dominadores, né, de serem expressões da dominação Yankee. Então, o que eu fui percebendo é que estava se constituindo ali, dentro desse espectro, né, de uma cultura nacional popular, uma estratégia de afirmação de mercados locais, que, por sua vez, buscavam articular, de forma mais ou menos difusa, um discurso político, como contraponto à produção americana. Só que o que é muito engraçado é que esses caras faziam isso, mas eles liam os autores dos Estados Unidos, né? Então,
nas entrevistas é engraçado. Eles, por exemplo, não falam que leem super-heróis, apesar dos super-heróis serem vendidos aos montes. Eles leem os grandes nomes da arte das HQs, então Alex Raymond, Hal Foster e tudo mais. Os quadrinhos de super-herói não leem, porque os quadrinhos de super-heróis são muito associados à cultura de consumo, enfim, cultura de massa dos Estados Unidos. E aí eu acabei, então, percebendo esse fenômeno muito no Brasil e no Chile. E aí é claro que os contextos políticos ajudaram. Então, seja na primeira metade dos anos 60, no Brasil, a CETPA, que você comentou, ela é muito assim, localizada nos debates que ocorrem no Rio Grande do Sul, com Leonel Brizola, articulando com o João Goulart na presidência, em especial, né, João Goulart na presidência. E a Kimantu é a editora associada à Unidade Popular do Chile. Então, você tem os debates políticos atravessando essa mídia. O que mostra que os quadrinhos eles são consumidos cotidianamente, vorazmente, mas eles não estão imunes, não estão a par das grandes discussões desses contextos, no caso. Então, no caso chileno, então, é um caso assim, muito dramático, né? Porque a editora ela realmente promove, a partir dos quadrinhos, uma tentativa de desconstrução da cultura dos Estados Unidos e dos contos de fada, muito ácida, muito dura, o que leva também à reação dos leitores. Os leitores começaram a falar que a editora estava querendo formar pequenos Che Guevaras e que isso era muito problemático, que não sei o quê. Mas, a partir desses 2 estudos de caso, eu fui percebendo como que esse contexto ele é fundamental para configurar uma certa cultura de HQs na América Latina, e que eu acabei chamando no livro assim, de cultura infantil nacional popular, porque está associada às infâncias, né, às juventudes, a mobilização, por exemplo, de personagens do folclore, personagens da história dos países, então heróis nacionais, digamos assim, passam a ser tema de HQs. Então, por isso que eu chamei assim de novos homens do amanhã, né? Porque o homem do amanhã era o Superman. Os novos homens são, por exemplo, as crianças. Então, começam a ter HQs com personagens infantis dos países. A gente poderia pensar, inclusive, na Mafalda, né? Mas você tem outros, ou os personagens da história, ou personagens do cotidiano. Então, esses que são os novos homens do amanhã. Eu trabalhei, no caso, com o Brasil e o Chile, mas você encontra isso em vários países. Porque passa, né, por procedimentos que vão estar presentes em diversos países da América Latina, que é a desconstrução dos super-heróis, dos personagens de HQs americanos dos Estados Unidos, sobretudo os super-heróis, e a promoção de novos personagens com um tom, uma tonalidade, né, uma verve local e nacional. Então, por exemplo, eu tenho um orientando de mestrado aqui na UFG que está pesquisando o caso da Argentina, né, a construção de uma editora nacional na Argentina. Então, você acaba encontrando isso em diversos países aqui da Nuestra América. Maravilha, Ivan. Bem, muito interessante essa pesquisa, eu achei o trabalho sensacional, me diverti bastante, da introdução que você faz até uma espécie de análise, né, da sua trajetória até as conclusões, um trabalho bem interessante. Então, já saindo da sua pesquisa aí, né, de meio da década, né, a sua defesa foi, salvo engano, 2016, e entrando no seu artigo mais recente, publicado na revista Estudos Históricos, você faz, né, uma discussão a respeito da construção de sentidos públicos dos quadrinhos produzidos nos Estados Unidos entre os anos 1930 e 1950. Encerra o texto falando de um tema recorrente na história da literatura: leituras e leitores perigosos. Bem, levando em conta, por exemplo, o caso Crivella Vingadores, né, acusado das crianças, o que você poderia nos dizer sobre a questão da instrumentalização política dos quadrinhos? Já que você até tocou na questão, na construção de uma espécie de nacionalismo pelos quadrinhos, o que é essa instrumentalização e o que você pode nos dizer sobre ela? Claro, claro. Esse artigo que você mencionou, Andrew, na Estudos Históricos, ele acabou de sair, não saiu, bom, não sei quando vai ser veiculado
quando vai ser, as pessoas vão escutar esse podcast, mas ele saiu há cerca de um mês, mais ou menos. Mas um primeiro esboço do texto saiu na tese mesmo, de 2015, porque na tese eu construía no primeiro capítulo quase como se fosse assim, uma história cultural das HQs, que eu ainda pretendo desdobrar isso assim, numa publicação maior, talvez um livro, uma obra assim, de síntese, não sei se um paradidático, não sei. Vou dar um curso agora na graduação da UFG, na História, é um núcleo livre que chama, e talvez consiga aprofundar o que eu fiz nesse primeiro capítulo, mas uma pequena parte desse primeiro capítulo, eu fiz uma discussão de algumas fotografias que se dedicaram a representar pessoas lendo revistas em quadrinhos. Porque foi realmente, como se pode depreender dessas fotografias, foi um fenômeno muito impactante, assim, do ponto de vista do cotidiano, da história do cotidiano. De uma hora para outra, crianças, jovens, adultos estavam lendo essas revistas de forma muito voraz. Essas revistas tinham tiragens elevadíssimas, né? Então, é uma coisa absurda, elas eram muito baratas e tinham tiragens na casa dos milhares, que é muito espantoso pensar como é que tudo isso sumiu, né? Porque algumas revistas hoje em dia elas sim, valem milhares de dólares, mas como é que uma revista de 10 centavos vale, às vezes, $1 milhão, tempos depois? Mas o fato é que houve um choque, um espanto. As pessoas ficaram muito impressionadas com a presença súbita dessa mídia, desse formato de publicação, dessa mídia quadrinhos, no formato da revista, e como que as pessoas liam essas revistas em todo lugar. Lia no trem, lia no fronte de guerra, lia na rua, no chão, deitado, sentado, né? E isso, dentro da história da leitura, é digno de menção, ao meu ver. Tem que ser ressaltado, porque a história da leitura é uma história também das formas de leitura, né? Como que você lê. E esse desapego às formalidades que a leitura de revistas em quadrinhos acaba trazendo, quer dizer, você lê em tudo que é lugar, você não tem muito protocolo de leitura, né? Uma leitura que é muito lúdica, é muito instintiva até, né? Você não passa, às vezes, pela escola para ler revistas em quadrinhos. Mesmo as revistas em quadrinhos publicadas nos anos 30, 40, como elas eram feitas em larga escala, elas tinham... A qualidade do papel era muito ruim, a qualidade da cor era muito ruim. Então o texto, muitas vezes, era muito ruim. Tinha muitos erros ortográficos. Então, esse formato editorial passa ao largo de uma série assim, de pressupostos que a gente associa à boa leitura. Então é uma má leitura. Logo, é uma leitura perigosa. Então é uma leitura perigosa e quem lê uma leitura perigosa acaba se contaminando, entre aspas, com essa leitura perigosa. E isso também faz parte da história da leitura. A história do livro, dos impressos da leitura está cheia de relatos e representações. Bom, tem uns Don Quixote aí, né, que de tanto ler acabou enlouquecendo. Temos Madame Bovary. Não faltam livros que tematizam os perigos das leituras. E, em especial, aquelas leituras que são feitas por sujeitos que dependem de tutela, vamos falar assim, entre aspas, que seriam, por exemplo, as mulheres, as crianças. Historicamente se tentou controlar a leitura de mulheres e crianças, que a leitura, a escrita e a leitura seriam atividades masculinas. E isso é algo que você vê que se desdobra até os dias atuais, né? Então, é incrível, né? A gente vê, por exemplo, esse caso que você mencionou do então prefeito do Rio de Janeiro, né? Marcelo Crivella, hoje que não conseguiu se reeleger, né? E que segue em investigação. Acho que é importante dizer isso, né? Porque revela muito sobre a pessoa. Mas você vê como que os quadrinhos então eles acabam ainda hoje, né, trazendo essa marca da leitura perigosa. Então você, nesse sentido, para mim, trabalhar a leitura de HQs é também você trabalhar uma perspectiva democrática, no meu ver, onde você coloca que, bom, as mulheres, as crianças, né, e a leitura de uma mídia como quadrinhos, ela é uma expressão da diversidade.
ela afirma a diversidade, ela afirma a tolerância, ela afirma a democracia. Então não é por acaso que projetos políticos com esse verniz conservador e autoritário acabem atacando uma mídia como quadrinhos, né? Então não é por acaso que a ministra Damares, quando vai apontar uma irrelevância da universidade, ela vai atacar uma pesquisa sobre mangás, por exemplo. Ou que o Crivella, para tentar defender as pobres criancinhas que são objeto de sedução, né, por parte do marxismo cultural, vamos falar assim, então tem que atacar um quadrinho. Ou um cartunista como um Aroeira, que foi perseguido nas redes sociais, foi atacado e se tentou censurá-lo, né? Não é por acaso, então, que tudo isso acaba acontecendo, porque, é claro, é uma mídia que estimula um forte engajamento, novamente, né? É uma mídia que estimula o engajamento do leitor, estimula o envolvimento, inclusive afetivo. Acho que as imagens trazem essa dimensão e isso assusta, e isso causa pânico, causa pavor. Ao longo da história das HQs, você vai ver isso o tempo inteiro, né? Desde os anos 30, 40, então esse artigo ele acaba tratando disso, né? Como que essas fotografias representam o impacto da leitura de revistas em quadrinhos no espaço público, desde o ponto de vista de um certo entusiasmo dos leitores, mas também de um temor que acaba crescendo entre pais, educadores, jornalistas, chegando, no caso dos Estados Unidos, a discussões no Senado, né? O Senado vai debater durante algum tempo os perigos, os malefícios das revistas em quadrinhos, muito ali no contexto do chamado macartismo, de forte perseguição conservadora, e como que isso se desdobra. Né? Então, como que isso vai se desdobrando, chegando a aberrações como as que a gente tem hoje aqui no Brasil, que você mencionou, né, do caso do Crivella. Nos Estados Unidos chegaram a criar um selo, né, professor? Uma espécie de um selo que censurava as HQs, não é isso? No caso dos Estados Unidos, foi um selo organizado por editoras, como uma forma assim, de dar uma garantia de que aquela publicação era de qualidade. Então, foi um certo acordo ali de editoras para isso, e aí quem não tinha esse selo logo não tinha qualidade, então logo era meio que boicotado por espaços de venda e tudo mais. É nesse sentido. E o que você acaba vendo, né, é que os quadrinhos, eles são também, assim, um complemento à questão anterior que eu acho que eu acabei não falando. Os quadrinhos também eles são, acho que, uma chave muito importante para pensar o contexto político atual. Queria ressaltar isso. Acho que para você debater o que está acontecendo no Brasil e no mundo mesmo, toda essa maluquice que a gente está vivendo, acho que, pro bem e pro mal, os quadrinhos são um meio muito interessante para você trabalhar isso. Então, desde a presença das máscaras do V de Vingança nas manifestações, ou super-heróis, essas expressões da cultura pop que aparecem em manifestações, né? Os Batmans e Homem-Aranha e todas essas expressões. Ou mesmo, né, se a gente pensa uma figura com uma postura tão controversa como foi o Sérgio Moro na Lava Jato, que ironicamente era um leitor de Batman e que parece que ele próprio incorporava essa figura do Batman, que é uma figura muito problemática. Então, e sem falar do atual presidente, que se lançou na política como um leitor de Recruta Zero. E o Recruta Zero é uma tira cômica de um soldado, né? Um soldado, acho que é um soldado, que é um preguiçoso. É um soldado que é completamente falcatrua, preguiçoso e quer sempre se dar bem. E é muito curioso que ele tenha se lançado na política se valendo de um personagem como esse. Claro que ele tentou conseguir popularidade através do personagem, que era muito conhecido nos anos 80, mas hoje em dia, sabendo quem é muito curioso que ele tenha se lançado dessa forma. Então, sob vários pontos de vista, acho que dá para pensar os quadrinhos como um caminho fundamental assim, para a gente interpretar a nossa política recente. Eu tentei discutir algumas dessas coisas num podcast que eu gravei também junto a Ampu, onde eu falei sobre questão racial também, né, que eu acho que, por exemplo, Pantera Negra foi muito importante. Você tem aqui no Brasil Angola Janga, do Marcelo de Salete. Então, acho que os quadrinhos são um meio muito importante para você pensar a política contemporânea também, porque os quadrinhos de hoje são atravessados pela política contemporânea. Se você olha as tiras cômicas que estão presentes nas redes sociais, né, na internet,
elas são realmente uma crônica do cotidiano político. Se você pensa o Daniel Lafayette, se você pensa o Rafa Campos Rocha, se você pensa Laerte, são verdadeiros cronistas cronistas visuais da nossa vida política, da nossa realidade social e política. E muitas vezes é até difícil interpretar o nosso atual contexto sem remeter a eles. Quer dizer, eu sempre penso, por exemplo, no cartoon da Laerte, quando está caindo uma grande ficha de telefone na Terra, e aí pergunta na tira, quando que vai cair a grande ficha, né? Ou a grande ficha está caindo? É um negócio que eu penso o tempo inteiro, né? Quando é que vai cair a ficha que a gente está vivendo essa loucura? Esse é só um exemplo desse caráter assim, de cronista visual que acho que as HQs no Brasil acabaram assumindo, dada a realidade tão turbulenta que a gente vive cotidianamente. Certo, quando que a ficha vai cair? Verdade. Ivan, para encerrar a nossa conversa, aqui a gente tem o costume sempre pedir para o convidado indicar alguma dica cultural, né? De qualquer mídia que seja. Então, eu gostaria de pedir que você fizesse as honras e indicasse alguma coisa para o nosso ouvinte, por favor. Claro. Bom, eu vou indicar. Eu sou ruim para esse tipo de indicação, na verdade. Então, quando você me falou para indicar alguma coisa, eu fiquei assim, gente, o que eu posso falar? Eu vou acabar indicando quadrinhos que eu li há pouco tempo e que eu gostei, né? Tem um que eu acabei de ler, que é um quadrinho do Adrian Tomin, que saiu pela editora Nemo, que se chama A Solidão de um Quadrinho Sem Fim, que ele basicamente narra a desventura de ser um autor de quadrinhos, as frustrações que ele, Adrian Tomin, né, claro que tem um narrador aqui, né, então não é o autor em si, mas é o narrador, Adrian Tomin, que as frustrações dele enquanto um autor de quadrinhos. E é uma edição linda, porque é como se fosse assim, um bloco de anotações, Moleskine, então toda a dimensão assim, editorial está muito bem trabalhada. E eu queria dar uma segunda indicação de autor brasileiro, que é o Wagner William, numa HQ chamada Silvestre, que saiu numa edição muito linda também da Dark Side. A Dark Side faz um trabalho editorial bem interessante assim, para jovem, e é uma edição linda, assim, um negócio bem impressionante. Uma HQ sem muito roteiro definido, né? Não tem uma narrativa muito clara, mas passa assim, por questões como a relação entre o homem e a natureza, instinto e razão, questões assim, bem da ordem assim, do primitivo, e com um trabalho de ilustração maravilhoso, que nem sempre a gente encontra por aqui no Brasil. Então eu deixo essas duas indicações aí, espero que seja interessante. Professor, muitíssimo obrigado. Adorei ler os seus trabalhos para preparar o roteiro. Eu que sou um leitor de quadrinhos, claro, não tão profissional e atento quanto você, mas adorei as perspectivas teóricas apresentadas nos trabalhos. Comecei a repensar as leituras que eu havia feito, né? Desde Mouse, Excalibur 3000, Sandman. Foi muito bacana. Foi um prazer te ler e agora foi um prazer te escutar. Muito obrigado. Bom, Andrew, eu tô à disposição. Qualquer coisa, sabe onde me encontrar, seguimos em contato. Não, pode deixar que a gente vai bater lá na sua sala quando a pandemia acabar ou te mandar uma mensagem. Professor, muito obrigado e tchau. Tchau, valeu, gente.